Bom, vamos começar aí com as coisas mais simples, mais tranquilas. A questão do prazo, a gente tem um prazo de 3 dias menor, pouca diferença, mas a gente tem, começando hoje, né, o prazo para entrega das declarações, que vai até 30 de maio. Passando esse prazo, temos aquela multinha lá básica de R$ 165, e do valor, se houver imposto a pagar, do valor do imposto a pagar, aí um percentual em torno de 20%, que pode chegar nisso, mais juros, mais Selic, mais, enfim, os encargos de mora, né, que terminam deixando bem caro tudo isso. Então, é importante observar esse prazo aí de 74 dias para prestar as contas com o nosso leão, que ele é faminto, né, É, e faminto. precisamos alimentá-lo. É, faminto. Bom, existe um negócio chamado pré-preenchida, declaração pré-preenchida. O governo, é, ao longo do tempo, acho que está vendo essa evolução por parte da Receita Federal, de as declarações, quando tu abre ela já tem dados informados, né, doutora Luciana? Como é que nós, público pagante, a gente recebe essa informação? Bom, daqui a pouco tem coisa diferente do que realmente acontece. Como é que a gente inicia a declaração já tendo ela pré-preenchida, hein? Bom, então, assim, cada vez mais a gente vai estar no cruzamento de dados. A gente sabe que se no Brasil poucas coisas funcionam, né, das que funcionam, temos aí o sistema da Receita Federal, que é É, um dos mais invejados do mundo pela tecnologia que está inserida ali. Então, cada vez mais o cruzamento de dados, de informações, vai trazendo, vamos dizer assim, o que a Receita já está vendo sobre aqueles contribuintes, e ela já facilita, vamos dizer assim, o preenchimento ali com o que ela já sabe. é. Partindo do pressuposto que aquilo é o que ela tem a partir do cruzamento de dados, se há divergência de informação, é importante que o contribuinte tenha a documentação, uma base de documentos para depois, numa eventual necessidade, poder apresentar essa base para mostrar que aquilo não é como está posto pela Receita. Sim. Importante também a gente não confiar muito na tecnologia, como sabemos, né? Pode haver enganos. Então, às vezes, o cruzamento de dados trouxe informações que não eram exatamente aquela negociação, aquela operação financeira, e ela está de uma forma distorcida ali na tua declaração de imposto de renda. Então, isso também é importante, É. né? Que a Tu gente sabes, tu sabes que uma olhe coisa. como se estivesse fazendo, né, sozinho, não contando com o que está É, já ali como verdadeiro. o bom é pegar, imprimir de preferência, ou olhar na tela e ver direitinho o que está ali. Uma coisa que eu vejo assim muito, deve correr bastante, é a questão, por exemplo, vendeu um automóvel, um caminhão. Isso fica gravado na receita, na declaração da gente, e mesmo tu tenha vendido, tu tem que fazer a devida informação. Por isso que tu falas que tem que ter o documento da venda para te poder realmente dar baixa, né, doutor Luciano? Porque senão tu fica acumulando patrimônio que tu não tem na tua receita, porque um dia pode vir a conta, né? Com certeza, até um dos pontos aqui que obriga a declarar imposto de renda é tu ter posse ou propriedade de bens que supere o valor de R$ 800.000. Então, ainda que tu não tenha uma renda, né, que tu ficaria na faixa de isenção, vamos supor, se tu tiver esse acúmulo de bens, isso vai gerar, sim, sempre o ônus de estar ali fazendo a declaração do imposto de renda. Tem que ter muito cuidado com isso. Agora, tu falou de venda de bens É, móveis, né? Tem a questão dos imóveis também, que foram, vamos dizer assim, vendidos, tem a questão do ganho de capital. Ano passado foi possibilitado, né, e quem aproveitou o prazo de adiantar, vamos dizer assim, o ganho de capital, atualizando a valor de mercado, o valor do imóvel, também já fez esse adiantamento. Aí tem que ter um cuidado ali também especial, porque já foi feito essa atualização. Tem que ter um cuidado depois na hora de vender isso, vai ter uma formulazinha ali para calcular o imposto a pagar sobre isso. Sempre vai ter mais uma mordidinha do leão em cima, é, não é só nos 4% que vai ficar, é, né? é Então uma tem que ter coisa, esse cuidado. é uma coisa que eu não entendo. Como é que um bem passa 20 anos para a receita, ela não tem correção? Pô, fizeram um calçamento da minha rua, eu fiz um andar a mais na minha casa, aí eu aumentei o patrimônio, mas se eu não aumentei, valorização do imóvel acontece com o tempo. Olha, a região ficou mais promissora. Quer dizer, tudo que aquilo acontece é um ganho de capital que a Receita não o ganho, a Receita não entende que aquilo houve uma valorização e também, pelo menos, a remuneração do capital que eu empreguei, né, doutor Luciano?
É Porque interessante olharmos sobre o seguinte prisma. No nosso país, a inflação, né, nos acompanha, faz parte do raciocínio econômico do brasileiro, a inflação. tu nasce Só que já. não faz parte incluir a inflação, né, a depreciação da moeda, dos bens, enfim, decorrentes disso, que eles estão ali calculados em É. moeda, em reais, não está fazendo parte do cálculo da receita a inflação. Isso quer dizer o quê? Que o governo ganha o percentual em cima também da inflação. Então, É quando a gente absurdo. fala de ganho de capital, um imóvel que eu comprei, sei lá, às vezes é herança até, tá na É, família lá e é, está declarado com aquele valor histórico lá de, sei lá, 1990, de é, quando o Dom Pedro estava aqui ainda, é. e aquele imóvel agora, quando vai ser vendido, praticamente o valor dele mais que Então, triplicou, às vezes. e aí, Nessa situação é tudo ganho de capital. A exato. inflação do período é ganho de capital. Isso é o maior, vamos dizer assim, É, o engodo. a palavra seria roubo, né? Não tem outra forma A de senhora dizer. está sendo bem gentil. Mas é bem isso aí. São coisas que tu não é ganho financeiro. Claro, se eu comprar uma casa por 100 mil hoje é 17 de março, daqui a 6 meses eu vender por 150 mil, aí eu estou dando ganho de causa, ganho de financeiro. Aí eu tenho que pagar imposto de renda. Agora Ok. uma casa de 20 anos que veio valorizando, veio aumentando, né? Comprei vamos imaginar, por 20 mil há 10 anos atrás. Hoje, se eu fosse vender, essa casa vale 20. Mas parei um pouquinho, esses 20 mil durante esses 10 anos, vamos imaginar que chegou a 80 mil pela correção monetária. Então, posso ser que eu tenha ganho de 20 mil, ganho financeiro. O resto é correção monetária. Então, é interessante isso. Mas aí que eu te pergunto, dentro do estudo que vocês estão fazendo, eu tive uma informação, casualmente hoje de manhã, eu fiquei um pouquinho em dúvida. Porque a Receita pede para a gente começar a fazer a declaração a partir de hoje. Porém, há uma informação de uma declaração pré-preenchida, que é a partir do dia 1º de abril. Qual é a diferença, doutor Luciano, se eu faço a declaração agora ou espero? Eu realmente não entendi como é que vai acontecer isso aí. Eu posso me informar melhor daí, Fábio, sobre esse assunto, Tá, sobre a diferença, tá? Eu acho que se você tem a oportunidade de esperar a pré-preenchida da receita, eu estou respondendo agora de pronto, sem pensar, sim, tá? Sem sim. ter pesquisado, mas meu raciocínio é o seguinte: a receita, trazendo ela pré-preenchida, ela está dizendo para o contribuinte o que já tem nas informações dela. E se você já está sabendo do que a Receita tem de informação, e já sabe os pontos que estão de acordo ou que são divergentes, você também já se prepara com documentação para um eventual questionamento junto à Receita depois, uma caída numa malha fina, enfim, ver, enfim, as divergências que podem acontecer. Eu sempre, advogado, é viciado em pensar em termos de processo, né, e disputa de litígio. A outra parte está te trazendo o que ela tem de informação sobre você. E É, você, a partir destas informações, vai ver o que você tem para se defender e então entregar, né? Já é. com a, vamos dizer assim, defesa, né? Não sei se eu estou Não, colocando em termos assim, mas mas a minha sugestão seria aguardar o que a Receita sabe já sobre os seus dados é. patrimoniais. Por exemplo, assim, eu fiz um tratamento dentário aqui na Oral Sim, que é uma empresa parceira minha, no ano passado. Lá paguei 5 mil reais de tratamento. A Oral Sim lança o meu CPF na receita deles. Esse meu tratamento odontológico deverá aparecer na minha receita quando vem pré-preenchido. Porque é isso que eles estão falando, né? Tudo que eu fiz durante o ano anterior e que tenha meu CPF vai aparecer na minha declaração como eu Perfeito. gastei. Agora, claro que existe bem isso que você falou. Daqui a pouco eu fui no médico, o médico não me deu o recibo. Obviamente, se eu lançar e não tiver ali, pode a Receita contestar. Se daqui a pouco foi um recibo que o médico ainda não lançou na declaração dele e eu lanço no meu, isso poderá haver uma contraprova, uma coisa que eu tenho que mostrar. Atrair uma malha fina, provavelmente, Então, depois. Né? esses detalhes que é interessante, né? Por isso que eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu vejo que essa integração que a Receita Federal está fazendo com os outros órgãos está permitindo que a Receita saiba realmente a minha vida antes de apresentar a minha declaração. Cartão de crédito, o que eu gastei no cartão de crédito, né, doutor Luciano? Que antigamente Sim. ficava tudo à margem, agora está começando a aparecer tudo ali, né? Tudo.
Isso. A gente vê o movimento que aconteceu no início do ano sobre o Pix. A gente está É, vendo agora falar sobre o Drex, seria a moeda cripto do governo, enfim. Esses movimentos todos nos trazem a esse cruzamento de dados. Cada vez mais o split payment foi um assunto que a gente trouxe no programa anterior, que vai, junto com a reforma e a forma de pagamento de imposto para as empresas, vai alterar bastante. Não é mais uma operação praticamente tributária, é uma operação já financeira, ali, o tributo já na hora da operação. Então, os movimentos todos estão, vamos dizer assim, se encaminhando para que as nossas informações não dependam da gente, mas elas sejam automaticamente rastreadas. Então, por isso até vai de encontro com a minha sugestão de antes, aguardar o que a Receita já sabe sobre você, o que ela já tem de informações cruzadas, e a partir dali, então, você trabalhar em quais são as informações divergentes, quais estão já ok, né? Realmente era aquilo que aconteceu, e aí, a partir daí, então, trabalhar o que vai ter de guia de imposto depois a recolher. Nós estamos conversando com a advogada tributarista, doutora Luciana Pereira da Costa, Tax Grupo, batendo um papo comigo sobre imposto de renda, porque aqui tem o seguinte, uns anos atrás eu criei um hábito, tudo que eu gastar, que eu sei que eu posso um dia tentar utilizar na minha declaração de renda, eu ponho num saquinho em casa. Fui no dentista, põe no saquinho. Fui no médico, põe no saquinho. Paguei a escola, vou mandar, no meu caso, paguei a escola, botei. Eu vendi um carro, ponho a cópia da venda do carro no saquinho. Tudo que tenha coisas a ver possíveis, né? Claro que depois, quando tu for fazer a tua declaração de renda, ou o teu contador, ou o teu advogado for fazer a declaração de renda, daqui a pouco vai dizer, não, isso aqui tu não pode usar, mas pelo menos está ali separadinho tudo, né, doutor Luciano? É uma questão de se organizando para evitar problema, né? Essas coisas que você falou agora do Pix, né? Que é tão fácil de a gente fazer, né? Fundamental a organização, e hoje em dia, na verdade, eu acho que é mais importante essa tua dica de organização pessoal para também para quem está nos ouvindo, porque se a gente sabe que a Receita Federal está cruzando as informações, se cada movimento que você faz é digital e a Receita tem acesso a essa informação, se você não tem uma organização, você vai ficar refém sempre do que ela colocar. Você não vai ter como contradizer, como dizer que aquilo não é correto. Então, se você tem a documentação, né, é a forma que tem, sim, para dar subsídios depois de uma discussão. Um outro ponto, agora a gente começou a nossa conversa, no que mudou, né, das últimas declarações para esse ano, uma coisa que vai começar neste ano, mas que é uma lei de 2023, é a questão das aplicações financeiras em moeda estrangeira. Se a gente tem aplicações financeiras fora do nosso país, esse é o primeiro ano que a gente precisa, vamos dizer assim, colocar e recolher imposto sobre isso. Então, aquela lei de 2023, ela vai pegar o exercício financeiro inteiro de 2024, então tudo que aconteceu, né, de movimentação financeira, quem tem contas globais, cada vez mais fácil hoje no mundo digitalizado, tu acessar ali uma conta global que eu tenho em dólar, né, fora do país, essa conta vai tributar a partir de agora, ela tem que fazer parte, sim, da tua declaração. E interessante aqui, é um dos pontos que a gente tratou acho que ano passado, a variação cambial é considerado ganho de capital, ganho, remuneração. Então, por mais que tu não tenha tido rendimentos da aplicação financeira, a mera desvalorização da nossa moeda já traz, vamos dizer assim, imposto a pagar para o governo. Então, tu vê, deprecia a economia e ganha imposto a pagar para os contribuintes. Há uns anos atrás, aí muitos anos atrás, eu fiz uma aplicação no exterior, assim, né? Um sobrinho meu foi uma complicação para depois voltar o dinheiro, viu? Para sair foi fácil, para voltar foi complicado. Mas isso que tu falaste, tem muita gente que tem grana boa e daqui a pouco vendeu uma terra, não sei o que, vou comprar dólar, vou fazer um investimento num banco estrangeiro, que é uma coisa comum, para quem está no mercado financeiro sabe disso, né? E a hora que tu quer trazer o dinheiro de volta, tu tem que ter declarado que ele saiu. É que nem quem vai para o exterior, né, doutor Luciano? Vai pegar um avião para ir para... vou lá em Miami, vou lá para ver os parques da Disney. Eu levei um celular velho e trouxe um celular novo. Se a Receita notar que tu tá trazendo alguma coisa fora do tamanho do produto que tu levou, tu paga imposto sobre isso. O dinheiro é a mesma coisa. E o Bitcoin, tem muita gente que comprou Bitcoin. Como é que funciona?
Também, a variação cambial da criptomoeda tem que ser declarada, né? E sobre isso vai tributar ali as alíquotas de imposto, enfim, 15% sobre os rendimentos, não escapa, é a mesma lógica de dólar e qualquer outra moeda. É isento até 5.000, e mais que 5.000 vai tributar 15% aí do valor total, daí mesmo os 5.000 que antes eram isentos, então do valor total, a variação cambial que acontecer. Que Então coisa. tem que ter cuidado aí com essas coisas, porque um exemplo que eu estava dando numa palestra que a gente falou sobre esse assunto. Hum. A gente vai abrir uma conta corrente que tem atualização mínima ali, vamos agora 0,5% ao ano, sei lá, em dólar. Parece bom porque tem um rendimentozinho. Esse rendimentozinho é que vai atrair a incidência do imposto a pagar sobre a variação cambial, que é muito maior que o 0,5%. É, Então, é capaz de você ficar com menos dinheiro lá no fim só por causa do tipo de escolha de conta que você abriu. bem isso aí. Bah, perfeito, perfeito. Ah, por exemplo, quem tem investimento em mercado de mercadorias, essas coisas também, que é em quantidade de grãos, por exemplo, como é que fica uma declaração desse tipo? Eu nunca vi assim, eu tenho lá 20 mil sacos de arroz que o ano passado estava valendo X reais o saco e na declaração tem diferença. É em moeda? Tem que transformar tudo em moeda, será? Hein? É uma coisa meio complicada, porque também isso aí oscila muito, depende da safra, pré-safra, pós-safra, né? Deve ser. São bens que variam e são commodities, né? A gente já sabe, elas são tabeladas mundialmente, o valor da saca, então realmente é como, vamos dizer assim, a variação cambial, segue uma lógica parecida, porque são bens que vão variar conforme o período. A gente pode até fazer o seguinte, esse é um assunto do imposto de renda que ele tem tanta minúcia, tanta peculiaridade, e a gente pode aproveitar, uma sugestão agora até no ar ao vivo, esses próximos dias de programa que a gente tiver, os próximos Sim. encontros, e a gente ir aprofundando alguns pontos de imposto de renda mais específicos sobre a questão do agro, sobre a questão de empresas, É, sobre a questão de... Enfim, a gente vai abordando melhor esses é, pontos e adentrando neles com mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais de profundidade, porque eu acho que né? Tem a pessoa física ali, mas tem também essas questões mais peculiares que a gente pode é, aprofundar. essas coisas que você falou de valorização do imóvel é uma coisa absurda. E isso tem mecanismo de tu melhorar a avaliação do imóvel ao longo da vida dele. A reforma que Tem. tu fizer, tu tem que achar um jeito de como agregar ele, né, doutor Luciano? Eu tô Uhum. assim, não é um assunto que eu entendo. Mas uma vez eu me lembro que alguém falou, não, se tu fizer uma reforma lá, fizer um quarto novo, tu tem que adicionar isso na tua declaração de renda Atualiza. para Isso. que haja valorização do imóvel, porque quando tu vender, tu vai pagar imposto sobre o ganho financeiro. São É. detalhes que a gente não se preocupa ao longo da vida. Pô, tem gente que reforma um imóvel, gasta quase o valor do imóvel que comprou na reforma e não adicionou isso no valor do imóvel na receita, né? Sim, aí fica aquele valor defasado, e além da inflação toda que a gente já comentou, né, dos anos que vão acumulando, tem mais essa questão da valorização realmente do imóvel, que você pagou por isso, e tem a valorização, às vezes, como você falou, da localização, né, a cidade também cresceu, aquele bairro melhorou, então tudo isso vai ser, depois tu vai pagar 15% em cima disso, só porque não cuidou de determinados detalhes ao É, longo, né, da vida. Então, a gente é. poderia Tá, aprofundar. vamos fazer. Vamos aproveitar esse assunto, acho que é um assunto importante, É, trazer economia aí para vamos, né, vamos, as pessoas. vamos trabalhar as entrelinhas dessa declaração do Imposto de Renda 2024-2025, doutor Luciano, que isso aí é útil. O programa acaba tendo uma boa visibilidade em função disso, porque é uma dificuldade tu pagar imposto, além de tu pagar imposto todo ano, tu tem que pagar imposto em detalhes. Tem coisa, por exemplo, despesa médica, tem um limite, é um absurdo, né? Pô, É um todo absurdo. mundo tá com os recibos, tem tudo que tu pagou, mas tu não pode declarar. Limpeza odontológica, despesa de filho, faculdade de filho, colégio de filho, tem limite. Quer dizer, se tu quer ajudar um pouco mais um filho para compensar isso, quem sabe também no imposto de renda,
não pode ser usado. É uma coisa brutal, né? É brutal. E são serviços que eram para a gente ter eles prestados pela escola pública, saúde pública, segurança pública. No fim, a gente paga tudo a mais e ainda tem limite para bater no imposto do serviço que termina tendo que contratar por fora, É, porque o serviço público não tem qualidade. exatamente. O ouvinte aqui, o Cláudio Costa, dizendo o seguinte: declaração pré-preenchida te traz somente dados que foram informados em declarações anteriores, puxando CNPJ e CPF do ano anterior. Eu acho que não, hein? Cláudio, esse ano muda tudo. Vem tudo que tu fez o ano passado, tá acrescentado na declaração, viu, Cláudio? É essa mudança que eu estou perguntando para a doutora Luciana, nós vamos aprofundar isso nos próximos programas. Uhum. Olha, é assim, a vida na Receita Federal da gente, ela vai estar muito mais explícita de um ano para o outro. Tudo que eu fizer, a Receita está sabendo. Tudo. E isso vai vir à tona na próxima declaração. Eu tô louco de esperança para ver a minha declaração de 2025 agora, que vai aparecer pré-preenchida, só para ver o que eles vão botar lá, viu? Tô curioso. A nossa próxima conversa é dia 26, estava olhando meu calendário aqui. Então já... Dia 26 às 10h30. Então, vamos colocar os detalhes aí, o pessoal que quer saber de imposto de renda, a doutora Luciana Costa, Pereira da Costa, advogada tributarista da Tax Group, vai estar batendo um papo comigo. Minha amiga, muito obrigado, viu? Obrigada também, uma ótima semana a todos. E vamos se organizar aí com a documentação para entregar logo, né, a nossa prestação de contas. Valeu, tchau, até mais. Um grande abraço.